Olá, galerinha do sexto ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar a unidade 4 do livro, falando sobre lutas e práticas corporais de aventuras. Conteúdo do capítulo 2, como vamos começar o capítulo 2 falando sobre as práticas corporais de aventura urbana. E hoje a gente vai falar sobre um conteúdo conhecido no mundo do esporte radical. A gente vai falar sobre o parkour. O que é o parkour? O que é a prática de esportes radicais do parkour. Então, primeiramente, o parkour ele é desenvolvido com um método de treinamento que permite o indivíduo ultrapassar de forma rápida, eficiente e segura em qualquer obstáculo utilizado somente com as habilidades e capacidade do corpo humano. Então, o parkour, por vezes abreviado, como foi desenvolvido inicialmente na França, em meados do final da década de 1980. Então, o parkour já começava a ter um pouco já de conhecimento, começava a ter um pouco mais de capacidade do corpo humano, capacidade motora. As pessoas que praticavam o parkour na década de 80 já começavam a ter um pouco de habilidade, um pouco mais de capacidade nas coordenação motora. Então, era um esporte muito eficiente nessa década e foi crescendo ainda mais até os dias atuais. Então, o parkour ele é conhecido por isso, por suas habilidades rápidas e também suas habilidades motoras. Então, o parkour também é conhecido como le parkour. É uma atividade que tem o objetivo de mover uma ponta para a outra de maneira mais rápida e eficiente possível. Como acabei de falar, eles utilizavam muito as suas habilidades de coordenação motora. Então, é a disciplina em qual os praticantes usam principalmente as habilidades do corpo humano para passar dos obstáculos. Então, nos dias atuais, eles usam mais para pularem muros e obstáculos como pista de skate em treinamento. Então, eles utilizam mais os muros e pista de skate para treinar suas habilidades de pulo, saltos, e daí eles começam já a evoluir a coordenação motora na prática do parkour. E aqui eu coloquei um objetivo que fala quais as principais características do parkour, que eu coloquei vários objetivos, botei correr, rolar, escalar e pular, que é um dos movimentos que eles fazem mais, em meio às casas, muros, telhados e mobílias, ou qualquer barreiras na cidade, em uma das principais características do le parkour. Uma atividade que mescla arte com exercício físico. Para praticar não é necessário muita flexibilidade, força e equilíbrio, e nada mais do que coordenação motora. Então, a pessoa que começa a praticar, ter o hábito de praticar o parkour, eles têm que ter um mínimo de flexibilidade, força e equilíbrio, e muito treinamento, porque o treinamento, ele tem os treinamentos de escalada, que é um treinamento também de alto risco. Quem pratica parkour tem que estar apto a escalar e tanto a pular os obstáculos, como muros e telhados. Então, é um esporte totalmente radical. Os treinamentos estão muito praticados em pista de skate por conta da escalada e do pular. Como realizar o parkour? Então, como eu posso realizar o parkour? O objetivo do parkour, como eu falei, é se deslocar de uma ponta para outra, daí vem o nome de parkour, de modo rápido e direto, sem desviar de qualquer obstáculo com muro, vãos ou carro. Eles devem se transpor em manobras que envolvam saltos, escaladas, nenhum equipamento além do próprio corpo. Então, o parkour ele é realizado sem nenhum equipamento, só o corpo humano da pessoa. Um objetivo maior aí, observação, viu? O parkour ele é utilizado com sapatos, não podem ser realizados descalço ou com chinela, até porque vem a parte quando você pula tem que amortecer a sua queda corretamente. Então, o sapato vai ajudar aquele praticante a amortecer a queda corretamente. Os movimentos do parkour eu coloquei aqui, não todos, mas coloquei alguns. Um conhecido é o salto do gato, quando o objetivo é pendurar e se fixar em algum lugar, como as manobras de saltar. E o drop kick, que é quando, após um salto ou traucer, deixa de seu corpo cair levemente em direção
a um lugar mais baixo, como eu acabei de dizer, quando você já controla a sua queda, o impacto no chão, então tem que saber cair. E o salto, o treinamento do salto vai ajudar você a ter esse controle de queda, quando você tem que amortecer a queda corretamente. E o salto com distância, é aquele salto com a intervenção de locomover o corpo de um local para o outro, atravessando uma fenda e geralmente seguindo de um rolamento no solo. Então, um movimento de salto, ele utiliza os muros, eles utilizam um muro como um obstáculo, atravessa o muro e cai fazendo um rolamento no solo. É um dos treinamentos de um salto de distância. O praticante vem, salta através de um muro em um determinado altura, então quando ele vai a cair, ele cai com um rolamento no solo. E o salto de precisão, o salto que requer muito equilíbrio, também tem essa parte do equilíbrio, que tem que treinar muito o equilíbrio e flexibilidade, pois ocorre quando o praticante passa de um local em que está imóvel a outro, saltando, não se movendo, só saltando, para também permanecer estático. Geralmente são feitos em locais de pequenos, para locais pequenos para pequenos, por isso o nome é precisão. Pista de skate, eles utilizam muito as barras dos skatistas colocarem as mãos e os skates, eles utilizam muito essas barras para fazer um salto de precisão. Por quê? Porque eles não conseguem estar deslocando de um local para o outro correndo, então eles vão utilizar só o salto, saltando de uma barra para outra. E o desmonte, quando o praticante solta em seu local para o outro, é a mesma coisa do salto de precisão. E a aterrissagem, que é a queda branda com muito intuito de minimizar as lesões. A aterrissagem, como eu falei no início da aula, eles têm que trabalhar muito a aterrissagem, trabalhar a queda, por conta que a queda, ele vai trabalhar um pouco as lesões, para você não cair errado e futuramente você ter uma lesão nos seus membros inferiores. Então você tem que aterrissar corretamente, amortecer a queda, porque se você não conseguir amortecer a queda, você vai ter uma lesão nos membros inferiores, que são os joelhos. E essa imagem representa a modalidade do esporte radical, o parkour em si. Então a gente vê numa imagem um praticante dando um salto de um local para o outro. Então utiliza muito esse equilíbrio e a flexibilidade que ele tem em aterrissagem, a amortecer a queda. E essa outra a gente vê já só um pequeno salto em um muro, não através de um muro, mas ele está se deslocando de um local para o outro para fazer um rolamento, ok? Então, a agenda, passa a atividade de hoje, da agenda, vou terminar essa aula falando desse conteúdo passado sobre esportes radicais do parkour, e vou passar a agenda para vocês agora. Então a agenda vai ficar atividade 1, da página 400 do capítulo 2, vai estar falando sobre o Le Parkour, o esporte radical. Observação, toda vez que vocês ouvirem falar de esporte radical, é todo aquele esporte que te dá adrenalina, que te dá o hormônio da adrenalina, ok? Então eu vou terminar a aula de hoje por aqui, passando essa agenda, atividade 1 da página 400 do capítulo 2, ok? Então vou terminar a aula de hoje por aqui e até a próxima aula.